Meus amores, já ouviram falar em gota? Será que gota e ácido úrico é a mesma coisa? Porque tem gente que fala assim, eu tenho ácido úrico, eu tenho gota. Não é? Também não sei, gente. Vamos saber agora, juntos. Doutora Ana Luísa Berticella está aqui, reumatologista. Oi. Vai tirar as nossas dúvidas hoje. Vamos conversar, então. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Tava com saudade de você aqui Também, no programa, estou viu? de volta. Bom. Escuta, gota, ácido úrico, o que é? A mesma coisa? Me conta, o que é gota? Mais ou menos. A gota é uma artrite. Lembra que a gente já veio conversar sobre a artrite, osteoartrite outras vezes? Então, a artrite é uma inflamação de uma articulação, tá? A gota é uma das causas de uma artrite. Ela pode fazer uma artrite. Então, vamos pensar no ácido úrico como se fosse uma... A gente produz ácido úrico normalmente como depois do metabolismo de algumas proteínas, a gente produz purinas, tá? E a gente vai produzir ácido úrico. Tá. Então, a gente pode ter dois erros. Ou a gente pode fazer ácido úrico demais, ou pode ser por uma questão de uma ingesta, ou a gente está excretando ácido úrico de menos. Então, essas são basicamente as duas causas de uma hiperuricemia. Então, uma elevação do ácido úrico. Tá? Não necessariamente uma hiperuricemia vai elevar a gota imediatamente. Entendi. Tá? Então, você pode ter anos de ácido úrico elevado e, graças a Deus, não ter nenhuma crise de gota. Você pode ter certeza que uma crise de gota é um episódio inesquecível. É, porque dói. Quais dói os sintomas? Muito, tá? Dói. O que dói? A articulação. Então, a articulação mais acometida pela gota, geralmente é a articulação do dedão do pé. Sabe o dedão grandão? Então, é a primeira articulação, a gente chama isso de podagra. Isso mesmo, que é essa fotinho aí. Tá. Então, assim, é uma dor intensa, a gente tem vermelhidão e inchaço da articulação. Entendi. E quando eu falo dor intensa, Fê, o paciente pode ir deitar bem, e no meio da noite ser acordado por uma dor insuportável, tá? Meu Deus. Uma dor que você não consegue encostar o lençol. Então, a descrição é essa, né? Então, geralmente, o paciente que tem uma gota, ele tem uma artrite gotosa, que a gente chama, tem uma hiperuricemia, tem um ácido úrico mais elevado. Entendi. Né? Isso também é gota? É uma podagra também, tá? É uma Deixa crise o pé de desse gota. tamanho. Pode deixar assim o pé desse tamanho. E você viu que interessante? Como eu falei pra você, ácido úrico é uma substância que a gente tem. Pois é. Normalmente no organismo. Então vamos pensar que se a gente fosse um copão de água, tá? Nós somos um copão de água. Então a gente misturou açúcar, não chega um ponto que o açúcar sedimenta no fundo? Sim. É por isso que é mais comum fazer crise de gota primeiro em regiões que ficam mais para baixo. Dependente de gravidade. Olha aí, mais um pé aí com gota. Isso, e que dó desse pé. Que dó, porque parece que a pele tá tão sensível e ali fica, que tá? se tocar, É muito comum, na verdade, depois disso acontecer, pelo inchaço excessivo, a gente ter até descamação desse pé. E é aí que eu tenho uma coisa importante para falar. Existem, muitos pacientes chegam no consultório, às vezes com uma descamação dos pés ou descamação das mãos, e falam, isso é ácido úrico. Não, gente, não é. O que acontece depois de uma crise de gota, daquele jeito, de uma podagra, é você ter sim um edema, um inchaço tão importante que descama. Mas uma descamação na planta dos pés, na sola dos pés, na palma da mão, não é gota. Não é ácido úrico elevado. Não. Tá. Então, assim, tem que procurar outro diagnóstico. Não vai aceitando, é meu ácido úrico. Não, vamos procurar um médico. E gota também. O que acontece com uma crise dessa, de uma podagra? Ela geralmente é autolimitada. Ela dura de 7 a 10 dias. Fazendo alguma coisa ou não fazendo alguma coisa, ela vai acabar em algum momento. Mas é claro que a gente usa medicações para deixar ela mais curta. Entendi. Tá? Então, alguns anti-inflamatórios e colchicina, que é um remédio super antigo. Na verdade, a doença é muito antiga, né? E tem cura? Não tem cura, mas tem um excelente controle, né? Tá. Então, assim, se você tem uma história... Porque a gota tem alguma coisa de hábito de vida e muito de história familiar. Então, se você é um homem de meia idade, que tem uma chance maior... Os homens têm, tá, meninos? Uma chance maior de ter gota. As mulheres vão se equiparar depois da menopausa, quando a gente perder a proteção do estrogênio, aí a gente fica igual aos meninos na possibilidade. Entendi. Né? E também cuidar com algumas medicações. Então, diuréticos, alguns diuréticos tiazídicos, aspirina podem levar a crises de gota. Então, é importante sempre comentar com o seu médico. Obviamente, gente, quem está tomando tiazídico em casa hoje, comente com o seu médico, pelo amor de Deus, não vai parar sozinho, tá? Porque os tiazídicos são usados como antihipertensivos, são remédios da pressão, então não pare sozinho, mas comente com o seu médico. Venho tendo crises de gota e uso essa medicação. Então é importante comentar. Então a pessoa consegue viver legal com gota?
muito ter bem. uma qualidade de vida Consegue. com ela controlada. Mas precisa de alguns esforços. Tipo dieta. Alimentação. Alimentação. É totalmente ligada à alimentação isso. Muito ligada à alimentação, Entendi. assim, principalmente bebida, tá? Bebida alcoólica é proscrito, cerveja principalmente, tá? Mas álcool de uma forma geral não é bom para quem tem gota. Entendi. E alguns alimentos. Então é muito bom eu ter a oportunidade de falar isso aqui. Porque a gente escuta algumas coisas. Então, por exemplo, paciente, parei de chupar limão, ou parei de chupar laranja, porque é ácido. Tem nada a ver, gente. Na verdade, assim, quem tem ácido úrico alto tem que diminuir proteína, ingesta proteica, principalmente, camarão, pele de frango, esse tipo de alimento, embutidos de forma geral e bebida alcoólica. Tá? Doutora, qual que é o seu Instagram? Eu tenho o pessoal e o meu é @reumanizando. Me sigam lá, gente. Reumanizando. Sigam a doutora e já manda dúvidas para ela lá no Pode direct. mandar, a gente conversa lá então. Tá Obrigada, bom? Obrigada, doutora. querida. Obrigada, sempre um prazer te receber, viu?